Salmo 19. Diz assim no texto: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra que é lida aqui essa noite. Senhor, me ajuda, porque agora, Senhor, estarei expondo tua palavra e neste caso eu preciso desesperadamente de sua ajuda. Que o Senhor me conduza a toda a verdade e que a tua igreja possa ser bem alimentada daquilo que irá ser dito aqui essa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos vocês sabem que a Bíblia existe estilos literários na formação do cânon sagrado. Existem história, que é uma narrativa, e aí você vai para os livros onde estará contando a história de como Deus lidou com um povo durante a peregrinação deles no deserto, história de Israel, história das 10 tribos, história das 2 tribos. São estilos literários onde o autor sagrado está contando uma narrativa para aqueles que irão lê-la. O Salmo está dentro do estilo poético. O Salmo é poesia, é música. Na verdade, aqui é uma composição de hinos. O Salmo não é uma totalidade de livros. São músicas que foram catalogadas pelos judeus, pelo povo de Deus, a fim de que algumas dessas músicas fossem cantadas no culto. Tipo essa música, Salmo 103, que acabou de ser cantada aqui. Evidentemente que o saltério é um outro completamente diferente. Os instrumentos são outros completamente diferentes.
Porém, os salmos, na verdade, eram poesias, eram músicas, onde os grandes homens de Deus, e principalmente Davi, que compôs a maioria dos salmos, inspirado, obviamente, por Deus, compôs para a alegria do povo de Deus, para ser cantado na congregação, para refletir o louvor do povo de Deus diante do Senhor. Nós estamos diante de um salmo davídico. Foi Davi quem compôs esse salmo. Esse cântico aqui se divide muito claramente em 3 partes. Você, ao ler, você vai perceber que há uma divisão muito clara aí deste salmo. Você percebe que do versículo 1 ao versículo 6, há a glória de Deus sendo magnificada pela criação. A criação manifesta, declara a glória de Deus, mostra, revela a glória de Deus. Do versículo 7 ao versículo 6, como que um pano de fundo irá ser levantado e um outro virá à tona, mas agora essa divisão será mostrada concernente à palavra de Deus, que mostra o próprio Deus se revelando para o homem como o seu resgatador. E do versículo 12 ao versículo 14, nós iremos ter uma outra divisão, que é o momento onde Davi vê toda a majestade de Deus revelada na criação, e onde Davi percebe que a lei de Deus é a própria palavra de Deus falando com ele. Davi se coloca diante dessa situação, e a reação de Davi agora é fazer orações, petições diante dessa situação. 3 divisões neste salmo, onde você vai perceber muito claramente. Do 1 ao versículo 6, é a natureza, a criação, que revela a glória de Deus. Do 7 ao 6, é a exaltação da própria palavra de Deus. E do versículo 12 ao versículo 14, é o próprio Davi reagindo a tudo isso que ele chama de manifestação da glória de Deus. Desta forma, louvor, oração estão combinadas aqui neste salmo. Há um momento de louvor e há um momento de oração. Há um momento onde Davi olha para a criação e louva ao Senhor, e há um momento onde a própria palavra de Deus irá conduzir Davi a fazer um determinado tipo de oração, se prostrar diante do Senhor. Primeira divisão, a glória de Deus na natureza. Vejamos aí o versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Como que eles fazem isso? Em palavras, em discurso? Não, sem discurso, nem palavras. Não se ouve a voz de quem? Da criação. A criação não fala como nós falamos, mas ela declara, ela proclama a glória de Deus, a obra das mãos do Senhor. Versículo 4. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí agora vai falar de um elemento da criação, que é o sol. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Ele, quem? Deus, armou o céu e colocou o sol lá, como uma tenda para ele, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. O que nós encontramos aqui, irmãos? Há 2 livros bastante específicos de Deus para o homem. O primeiro é a criação. A criação é um livro. A criação é uma forma de Deus revelar-se ao homem. Tudo que foi criado com o objetivo da glorificação a Deus.
É interessante que uma vez eu falando com um dos colegas meus, e ele me perguntando se eu acreditava em extraterrestre, né? E eu disse, não acredito muito em extraterrestre, mas ele disse, só pode existir extraterrestre. Eu disse, mas por que existe extraterrestre? Não, porque o espaço é muito grande, o universo é muito grande, deve de existir algum ser em outro local, então para que essa dimensão desse universo? As Sagradas Escrituras vai explicar. A Bíblia vai explicar a razão da criação de todo esse universo. E é bem óbvio que a gente não tem tempo aqui para expor cientificamente ou estudar algo a respeito de astronomia, as estrelas, as galáxias, tudo que rege todo o universo. Se você chegar em sua casa, ligar o seu computador e dar uma olhadinha lá no universo, você vai ficar maravilhado com a beleza do universo. E você vai ficar de boca aberta diante de toda aquela majestade, diante de toda aquela glória. Para que isso? Por que isso existe? Qual a necessidade disso existir? A Bíblia diz para que isso existe. Deus criou todo o universo para o seu louvor, para a sua glória. Deus criou toda essa dimensão, todas essas galáxias, todos esses planetas, para que o homem, ao enxergar tudo isso, no seu estado de perfeição, pudesse magnificar o Senhor, glorificar a Deus, olhasse para toda essa dimensão, para todas essas galáxias, para todas essas estrelas, e não fazer outra coisa, a não ser render honra, glória, louvor àquele que criou todas essas coisas. É interessante, abra comigo em Isaías capítulo 40, está me vindo aqui à memória esse texto. Isaías 40, versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Deus está perguntando isso. Pergunta o santo. Aí ele diz no versículo 26, erga os olhos e olhem para as... Quem criou tudo isso? Ele pergunta. Aí ele mesmo responde. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo... Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de... Sabe, irmãos? Deus está dizendo, vocês vão me comparar com o quê? Com quem vocês podem me comparar? Olhe para as alturas. Vejam quem armou tudo isso. Vejam quem criou tudo isso. No auge da arrogância de Jó, quando Jó disse assim, Senhor, eu queria que o Senhor comparecesse diante de mim, me colocasse diante do seu tribunal, para o Senhor me dizer onde está a minha culpa. Eu queria que o Senhor me levasse ao seu tribunal e me dissesse. Teve um momento então que Deus se revelou ao Jó e começou a dizer, eu não vou te dizer a razão por que você está sofrendo, mas eu só vou te dizer uma coisa, aonde estava você quando eu armava todo o universo? Aonde estava você quando eu criava as mínimas flores de toda a terra? Aonde estava você quando eu começava a criar todos os animais da face da terra? Tudo isso, quem criou? Um Deus sábio, um ser inteligente, um ser que criou todas essas coisas, para que o homem, ao olhassem para ela, não fizesse outra coisa, a não ser render glória, honra e majestade, irmãos. Simplesmente, toda a criação testemunha. E esses textos vai dizer, querido, que o testemunho da criação não se finda. Desde que a criação foi criada, ela testemunha a respeito de Deus. Ela nunca deixou de testificar. É exatamente esse conceito que o Salmo está dizendo. Vai um dia, entrega outro dia, vai uma noite, entrega uma outra noite, e eles estão sempre proclamando a glória de Deus. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Há um discurso,
há uma revelação, uma proclamação da própria natureza, que não cansa-se um só momento de dizer: eles não são Deus, o sol não é Deus, a lua não é Deus, o universo não é Deus, a criação não é Deus. Eles são reflexo da divindade, daquilo que Deus criou. Eles tiveram uma existência. Toda essa criação revela a majestade de Deus, a glória de Deus. Dia após dia eles fazem isso. A criação não pode conter-se em si mesmo, mas dia e noite a criação proclama a glória de Deus. Em parte alguma do mundo, aonde quer que você esteja, se você está no Japão, lá a glória de Deus é proclamada através da criação. Se você está no Brasil, a glória de Deus é proclamada na criação. No Japão existe noite, irmãos? A noite proclama a glória de Deus. No Japão existe dia? O dia proclama a glória de Deus. Aonde quer que exista criação, toda ela proclama a glória do Senhor. Ela não se cansa. Os pardais cantam dia e noite. Toda a criação louva ao nome do Senhor. A pergunta é: como que seres que foram criados, que não são a coroa da criação, que foram criados para que o homem pudesse olhar para eles e se maravilhar, como que a criação faz tudo isso? Como que o homem reage? Como que o homem reage a essa revelação? Como que o homem olha para toda essa glória, para todo esse céu? Será que eles dão glória a Deus? Será que eles glorificam ao Senhor? Será que eles se prostram diante desta realidade, reconhecendo que há um Deus criador dos céus e da terra e que exige que eles vivam conforme a sua vontade? Será que os homens fazem isso? Porque a criação proclama, a criação grita, a criação fala: vocês têm que se curvarem diante de Deus. Mas os homens fazem isso? Vejamos Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1 e 18. Portanto, a ira de Deus é revelada da onde, irmãos? Dos céus. O que dos céus é feito? É proclamada a glória de Deus. Com a glória de Deus, os homens não se curvam diante dessa glória, essa revelação também acusa outra coisa. Vejamos aí. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Olha para cá. A palavra suprimir significa aqui abafar. Os homens veem tudo isso. Os homens enxergam tudo ao seu redor. Os homens sabem que tudo que ora existe, existe, porque um dia veio a existir. Tudo que existe precisa de um começo. E se precisou de um começo, alguém teve que dar esse começo. Mas o que os homens fazem com essa verdade? Abafam, suprimem. Por quê? Porque se de fato existe um ser supremo, se de fato existe um Deus que estendeu todo esse céu, que criou todas essas coisas, que criou toda essa lei, esse mesmo Deus exige que a sua criação ande nos seus caminhos. E o homem não quer isso. O homem quer viver conforme sua vontade. O homem quer viver conforme os seus caminhos. O homem quer se autofazer Deus, controlar a sua própria vida. Por isso o homem prefere abafar esse conhecimento que a criação lhe dá, no intuito de viver conforme o que ele quer. Quero viver conforme o que eu quero. Olha o que acontece. Versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes... Pois desde a criação do mundo,
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas, universo. O homem não precisa, escute, não vai se analisar com o que eu vou dizer. O homem não precisa do evangelho para saber que existe um Deus. O homem não precisa. O homem não precisa do cristianismo para saber intelectualmente que existe um Criador que rege toda a criação. Que tudo que hoje existe porque alguém trouxe à existência. O homem não precisa do evangelho para entender isso, para saber disso. Ele não precisa. Mas ao invés de receber essa informação, que é dada através da criação, se curvar diante dessa informação e adorar a esse Deus, adorar a esse Criador, o homem abafa, o homem suprime para viver nos seus delitos e nos seus pecados. Continuemos o texto. Visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inesculpável, porque tendo conhecido a Deus, conhecido através de quê? Através de quê? Da criação, as estrelas, o sol, a lua, a borboleta, as flores, a genética humana, o homem, a mulher, tudo que nós temos ao nosso redor, toda essa criação ressoa, proclama, declara a existência de um Criador. Mas o homem não quer esse Criador, porque esse Criador imprime leis. Esse Criador quer que as pessoas o sirva como ele quer e não como as pessoas querem. E aí, a realidade é que a declaração da criação era para ressoar no homem e o homem reagir a essa declaração, rendendo glória, rendendo louvor. Assim como era Adão no jardim do Éden, quando ele olhava para toda a criação, a reação de Adão era glorificar a Deus, era honrar a Deus. Mas após o pecado, o homem perdeu essa visão. Após o pecado, o homem não tem mais condições de olhar para essa criação e render-lhe graça a Deus, render louvor ao Senhor, porque agora os seus pensamentos se tornaram nulos. Seu coração é endurecido, porque ele quer viver conforme os seus caminhos, conforme a sua vontade, porque esse Deus da criação diz: casou, fica casado. Esse Deus da criação diz: casou, fica casado. Mas o homem não quer essa lei. O Deus dessa criação diz: o jovem tem que manter puro o seu caminho. Mas o jovem não quer isso. Então eles abafam a realidade desse Deus, da existência desse Deus, para caminhar nos seus próprios caminhos. Sabe qual é a consequência? Veja qual é a consequência. 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram, serviram a coisas e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Escuta, irmãos. Ser humano, ao olhar para tudo isso que lhe cerca, não rende glória a Deus. Só existe uma classe de pessoas nessa terra que seus olhos foram abertos e ao contemplar a natureza, ele reage conforme é para reagir. Quem é essas pessoas? Os que foram regenerados, os que seus olhos foram abertos, os que conseguem ver que eles não podem viver conforme a sua vontade, mas eles devem viver conforme a vontade do Senhor.
Eles olham para a criação e dizem: a criação existe, na criação existe um Criador. E esse Criador exige que a criação o adorem. Então eu também o adoro. Então eu também vivo conforme sua santa e gloriosa vontade. Só quem tem essa capacidade é quem é crente em Jesus. Se você não é, você vai continuar morto nos seus delitos e pecados, continuar vivendo conforme você quer, e até dizendo assim: não, eu creio que existe Deus, mas isso é só da boca para fora. Na convivência, na prática, você vive como se fosse um ateu. Existe o ateu, os ateus práticos. O que é ateu prático? É o que dizem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Vivem como se Deus não existisse. Primeira parte deste salmo, o salmista está enaltecendo a Deus através da criação e dizendo que toda a criação revela o Senhor. E a gente encontra esse paralelo na carta de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, dizendo que sim, Deus se revela na criação. Há um livro, a parte das Escrituras, que revela Deus, que mostra Deus, de tal forma que as pessoas da tribo da África não precisam do Evangelho para serem condenadas. Elas já têm um livro que condena elas. Que é quem? A natureza. Aonde quer que elas estejam, elas devem se curvar diante desse Criador, porque a criação revela o Senhor. Fechemos o ponto. Agora vamos para a parte B deste salmo, a segunda parte do salmo, versículo 7 ao versículo 11. Vejamos. Para mim, é evidente que eu digo isso de uma forma bastante reverente, porque toda a palavra é a palavra de Deus. Mas para mim, a parte alta deste salmo é o meio dele, do versículo 7 ao versículo 11. Veja, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Olha para cá, irmãos. Davi está falando da natureza. Como que Deus se revela na natureza. Como que o homem é indesculpável, porque há uma revelação de Deus na natureza. Há um Deus se revelando na natureza. Agora Davi vai falar da palavra de Deus, da revelação registrada do Senhor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas. Vejam, que aqui, desse textozinho, o que a gente está vendo a partir daqui? Perceba que o salmista propositadamente inicia a exposição da palavra de Deus depois de falar do sol. O sol é um elemento da natureza onde todos são abençoados pelo seu calor. A última sentença do versículo 6 serve de ponte entre a primeira e a segunda parte do salmo. Justamente como a luz do sol revela tudo, assim a palavra de Deus prescruta o nosso coração. Vá comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Está vendo nesse texto que, em comparação ao sol, que ninguém escapa ao seu calor,
A palavra de Deus também revela absolutamente tudo, prescruta absolutamente tudo, a partir desse viés, a partir desse sentido. Davi vai mostrar alguns atributos da palavra de Deus, e eu quero que você fique absolutamente atento, porque Davi vai falar de alguns atributos, e vai falar de algumas bênçãos, que aqueles que se aplicam a essa palavra irão receber. Veja no versículo 7, parte B, parte A. A lei do Senhor é perfeita. É evidente, irmãos, que nós poderíamos falar aqui de vários atributos que refletem a palavra de Deus. Mas vamos nos ater a este salmo. E quando Davi vai falar da lei do Senhor, quando Davi vai falar dos mandamentos do Senhor, da palavra de Deus, a expressão que Davi utiliza para se referir à palavra de Deus é declarar que a palavra de Deus é perfeita. E o que Davi está dizendo é que a doutrina revelada por Deus não precisa ser diluída em nada. Não precisa de acréscimo. O que já é perfeito não pode ser melhorado, irmãos. O que já é perfeito não pode ser melhorado, porque senão não é perfeito. E como que Davi se refere à palavra de Deus? Como algo perfeito. A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é perfeita. O evangelho é perfeito em todas as suas partes, de forma que não se pode melhorar o que é perfeito. E por várias vezes nas Escrituras, nós recebemos a advertência vindo da parte de Deus com relação a isso. Um dos grandes erros das pessoas é acharem que pode dar uma mãozinha à palavra de Deus, uma força à palavra de Deus. Quisera eu ter tempo para vocês, para falar um pouco a respeito dos teólogos liberais, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando Davi vai se referir às Escrituras, à palavra de Deus que ele tem em mãos, seu adjetivo é dizer: Bíblia perfeita, não pode ser melhorada, não pode ser acrescentada, não pode ser diminuída, não pode ser dada uma mãozinha, ela por si só faz o que tem que fazer. A palavra de Deus, em Hebreus diz, é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Eu não sou assim, você não é assim. Só existe algo que é capaz de penetrar no nosso coração, de discernir o que está no nosso coração. E isso chama-se palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é cirúrgica, irmãos. Ela não precisa ser acrescentada, ajudada, dada uma mãozinha. E interessante que os crentes da região da Galácia estavam interessados em acrescentar, em dar uma mãozinha ao evangelho. Receberam o evangelho da parte de Paulo, receberam a explicação das sagradas escrituras da parte de Paulo, mas em um dado momento eles estavam querendo dar uma acrescentadazinha. Cristo é legal, Cristo é bom, nós iremos servir a Cristo, mas também iremos guardar mais algumas coisinhas, iremos guardar um pouco disso, iremos guardar um pouquinho daquilo. Veja como Paulo vai se referir a isso. Gálatas capítulo 1. Bíblia na mão. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha para cá. O que é perverter? O que é perverter? É adulterar, acrescentar. Não é acabar, não é dizer que não presta. É junto com ele colocar mais alguma coisa. Essa igreja estava sofrendo disso. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Por que Paulo está tão severamente proclamando isso? Porque Paulo sabe que o evangelho é perfeito, que as escrituras é perfeita, que as escrituras não precisam ser melhorada, ajudada. Não, meu irmão, você tem que ser fiel às escrituras, fiel à palavra de Deus, porque ela é perfeita. E a bênção que advém da perfeição da palavra de Deus, para aqueles que se aplicam à palavra de Deus. Olha só, a lei do Senhor é perfeita, e o que é que ela faz? Revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita, e ela revigora a alma. O efeito prático da palavra de Deus faz o homem ser restaurado ao lugar do qual o pecado tirara. Eu acho tão interessante, irmãos, quando alguém diz assim: ô pastor, eu estou tão frio. Aí eu digo: leia a Bíblia, irmão. Mas eu não quero. Então arrebentou-se. Arrebentou-se. Porque a única coisa que irá fazer com que você seja restaurado é a palavra de Deus. É a exposição das Escrituras, é a leitura às Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Se você não se aplicar a isso, necas de catibiriba, irmãos. Não tem nada que irá restaurar você, não tem nada que irá avivar você. Só existe algo que irá lhe avivar: a palavra de Deus, a exposição das Escrituras. Ela lida na sua casa, aplicada, comida, digerida, como fez Jeremias, comida do rolo, e também ouvida. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo vai dizer: a fé vem pelo, e o ouvir, a quê, irmãos? A palavra de Deus. Eu estou tão frio. Vamos para a igreja. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Porque só existe algo que irá lhe restaurar: a exposição da palavra de Deus, exposição após exposição, submissão após submissão. Por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita. Você não precisa acrescentar nada, você não precisa ir buscar em outro lugar, você não precisa ir atrás de sei lá quem for. O que você precisa de fato para ser restaurado é ler as Escrituras. E além de ler as Escrituras, ouvir outros irmãos como você pregar a respeito dela. Amém? Amém? Outra coisa, versículo 7, parte B. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Deus, através da sua palavra, testemunha contra o pecado e a favor da justiça. Quando você ler a palavra de Deus, irmãos, o que é que Deus está testificando? Está testemunhando contra o pecado. E está testemunhando a favor da justiça. E eu acho interessante que você deve saber que esse testemunho que Deus dá, ele é claro. Ele é resoluto. Esse testemunho é infalível. O que Davi está dizendo neste salmo é simplesmente que você deve colocar na sua cabeça que a palavra de Deus merece confiança. Aliás, isso é até tolice dizer que a palavra de Deus merece confiança.
palavra de Deus é digna de toda a confiança, porque ela vem de Deus. Porque, irmãos, que nós somos tão lerdos, tão lentos em entender isso, em colocar isso na nossa cabecinha. Enquanto nós não nos aplicarmos ao estudo das Escrituras, à leitura das Escrituras, simplesmente nós seremos inexperientes e não sábios. Porque o que o texto está dizendo é que a palavra de Deus, ela tem peso. Peso de quê? Peso de que aqueles que se aplicarem a ela, certamente se tornarão sábios. É a consequência de quem se aplica às Escrituras. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e eles tornam sábios quem? Os inexperientes. Isso é tão interessante nós entendermos isso. Os humildes, os sinceros, os ensináveis recebem a palavra e tornam-se sábios para a salvação. Interessante que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele fez uma oração a Deus o Pai e disse: graças te dou, Senhor, Deus e Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste a quem? Aos ensináveis, aos inexperientes. E eles, ao serem ensinados, eles se expõem à palavra de Deus. E quanto mais eles vão se expondo à palavra de Deus, quanto mais eles vão lendo a palavra de Deus, o indivíduo era descrente. A palavra de Deus foi lá e restaurou a sua alma, vivificou a sua alma. E o que ele faz agora? Ele continua se submetendo à palavra de Deus. É por isso que ele vem para a escola bíblica dominical, porque ele quer ser sábio. Porque ele é inexperiente, ele quer amadurecer. É por isso que ele frequenta os cultos de ensinamento. Por quê? Porque ele quer se expor à palavra de Deus. É assim que a banda toca. É por isso que não somente ele se expõe a essas pregações, quer seja no domingo de manhã na escola bíblica, quer seja no culto de quarta-feira, no culto de ensinamento, mas ele sai daqui e ele quer chegar em casa, se sentar e rever tudo que o pastor acabou de dizer. Ele gosta das Escrituras, porque ele sabe que as Escrituras é perfeita, porque ele sabe que as Escrituras torna sábio os inexperientes. Eu acho tão interessante, irmãos, porque nós simplesmente nos esforçamos tanto, mas tanto mesmo, para adquirir uma experiência cotidiana da vida. Profissionalismo. Se você, por exemplo, quer ser professor, então você termina o seu ano, o ensino médio, entra na faculdade, faz 4 anos e se esforça, e soa, e estuda. Por quê? Porque você quer sair de um estado de inexperiência para um estado de experiência, para ser apto para ensinar as pessoas. Mas por que com a palavra de Deus não é assim? Porque que a palavra de Deus, ela é perfeita, segundo Davi, e além de ser perfeita, ela tem peso, ela merece confiança, no sentido de que, se você se ater a ela, ela lhe tornará sábio. Por que não? Por que nós não nos atemos a ela? Por que nós não buscamos ela, como buscamos os livros de geografia, como buscamos os livros de ciência, como buscamos os livros de matemática, como buscamos os livros de biologia, como buscamos o corte de cabelo, como buscamos sei lá o que for. Por que não? Por que a gente despreza a palavra de Deus? Hoje eu vi um vídeo de John Pipe dizendo: eu admiro alguém dizer que conhece a Deus e devota a Ele 2% do seu tempo. É loucura alguém dizer isso. Pergunta para você: quanto do seu tempo você devota a Deus? Quanto do seu tempo você devota a Deus? Lembre-se que a primeira parte do Salmo, Davi está falando de que a natureza está declarando a glória de Deus. O que os seres humanos fazem? Despreza essa proclamação.
Aí eu encerrei dizendo que os crentes não. Os crentes olham para essa natureza, reagem a ela, glorificando a Deus. Mas se a gente não faz isso, se a gente não se aplica às Escrituras como deve se aplicar, se nós não a lemos como devemos ler, como? Qual o problema que existe em nós? Qual a dificuldade que nós estamos tendo em não se aplicar às Escrituras? Já que nós nos aplicamos a 8 horas de trabalho corrido. Por quê? Ah, não, pastor, porque se eu trabalhar 8 horas corrida, é certo que no final do mês eu vou ganhar o meu salário. Veja como você crê muito mais na palavra do seu patrão do que naquilo que Deus disse. O que Deus disse a respeito da sua palavra? Ela é perfeita. Ela revigora a alma. Ela torna sábio os inexperientes. Mas você resolve rejeitar isso. Desprezar essa notícia. Desprezar essa declaração. E se tornar sábio no mundo. Infelizmente. Nós estamos vivendo épocas tristes. Eu não consigo entender como alguém tem 10 anos de crente e ainda não leu a Bíblia nada. Mas vamos continuar, porque eu quero aplicar mais algumas coisinhas. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Veja, querido, que Davi está testemunhando a respeito da palavra de Deus e dizendo alguns atributos referentes a ela. Primeiro, é que a palavra de Deus é perfeita. Segundo, é que a palavra de Deus merece confiança. Primeiro, que a palavra de Deus é perfeita. Segundo, que ela é digna de confiança. E terceiro, a palavra do Senhor é justa, é reta. Os preceitos são instruções detalhadas que Deus deu com referências a questões práticas da vida cotidiana. Sabe, irmãos, Davi está falando de quê? Está falando de preceitos, de ordenanças práticas da vida dos judeus. Deus deu algumas leis para os judeus, tipo, vocês não devem fazer as vossas necessidades no meio do arraial. Vocês devem se isolar para um determinado local e lá fazer as necessidades físicas de vocês. Isso eram preceitos. Por exemplo, vocês quando forem construir a casa de vocês, vocês devem construir um batente no telhado de vocês. Isso era um preceito que Deus havia colocado. E eu não vou explicar para vocês a razão desses preceitos agora neste momento. Mas eram preceitos para a vida prática, ensinamentos para a vida prática. E o que Davi está dizendo desses preceitos aqui? Está dizendo que todos esses preceitos são justos. Que preceitos? Os preceitos quando Deus pegava Josué e dizia assim, Josué, entra dentro do arraial dos cananeus e mata todo homem, toda mulher, toda criança, não deixa nada, mata tudo. Os preceitos do Senhor são todos justos, são todos retos, não tem curva, não tem erro. É tão interessante, irmãos, tão interessante, que se a gente está doente, principalmente eu tive essa enfermidade, fui operado na sala do médico, o médico disse, está aqui, esses são os remédios, colocou a prescrição para mim, você deve tomar esse e esse, em tal hora, em tal hora, em tal hora. Então eu vim para casa, corri na farmácia, comprei o remédio e tomo exatamente esse, em tal hora, em tal hora, em tal hora. Por quê? Porque eu entendo que o médico prescreveu algo que ele conhece. Você também é assim? É claro. Ou não? É assim, todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Você toma os remédios prescritos pelo médico, porque você confia no médico. Será que os preceitos do Senhor também não merecem confiança? Por qual razão nós o desprezamos? Qual razão nós desprezamos o conselho do Senhor? Eu encontro com pessoas que dizem, pastor, eu estou triste.
estou passando por uma fase de depressão, estou passando por uma fase de crise. Quer o remédio? Quero. Leia a Bíblia. Aí, ó, os preceitos do Senhor são o que, irmãos? Justo. E o que ele faz? Dá alegria ao... Você sabe por que você está triste, irmãos? Você não passa uma hora lendo a Bíblia. Você não devota nem sequer meia hora meditando nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus não toma conta da tua vida, não toma conta da tua mente. O que está na tua mente é as preocupações do dia a dia. Mas dia menos dia você vai cair em depressão. Quer o remédio para tudo isso? Leia a palavra de Deus. Se acordar de manhã, a primeira coisa que você deve fazer é meditar nas Sagradas Escrituras. Vai dormir à noite, a última coisa que vai fazer é meditar nas Escrituras. Devote tempo a ela, porque ela é perfeita, ela revigora a alma, ela te torna sábio, ela te dá a alegria de viver. Que é tudo isso? Palavra de Deus. Não tem outra coisa. Às vezes as pessoas estão passando por problema, por dificuldade, chama o pastor, para quê? Para orar. Às vezes as pessoas acham que a oração do pastor tem um misticismo, tem um negócio, tem um poder, um raiuque, que ele fala, vai, aí a coisa vem, aí tudo se transforma. Nada disso. Não tem isso. Não tem nada disso, irmãos. Se você não se aplicar, se você estiver nessa igreja, seja em qualquer for, se você não ler as Escrituras, se você não devotar tempo a ela, você se tornará uma pessoa triste, você sempre será uma pessoa inexperiente, sempre será uma pessoa atribulada, sempre será neófita, sempre se escandalizará com absolutamente tudo, sempre será uma pessoa derrubável por Satanás. Mas se você se aplicar nas Escrituras, nenhum vendaval irá derrubar você. Porque foi isso que Jesus Cristo disse. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-eis como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio os rios, veio as chuvas e bateram com força sobre aquela casa. E ela, nem tchuiu. Não caiu. Por que você está vendo crentes caindo à torta e à direita, se enfraquecendo, sendo levado por tudo? Falta de Escritura, falta de Bíblia, falta de se aplicar às Escrituras. E às vezes sai de um culto como esse, ouvindo essa palavra, eita, que agora eu vou ler a Bíblia, e começa a ler Gênesis, aí lê Êxodo, aí Levítico. Abandona. Por que você não faz isso também com o seu emprego? Mesma coisa. Vai trabalhar um dia, vai trabalhar outro dia, aí com 2 semanas você abandona. Você faz isso? Não faz. Tem algo de errado com você. Você não faz isso. Se você fizesse isso com tudo na vida, seria compreensível, você seria um louco. Você precisaria ser internado. Mas você não é louco. O que talvez você não tenha gosto pelas Escrituras, amar as Escrituras. Versículo 8. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Não há mistura, não há nada que contamine. Eu debatendo uma vez com um teólogo liberal, ele disse o seguinte, a Bíblia não é a Bíblia. A palavra de Deus, na verdade, não é a palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui contém a palavra de Deus. O que ele quis dizer é que aqui é um monte de páginas cheio de letras. E no meio dessa monte de páginas cheio de letra, lá ninguém sabe onde é que existe, está contida a palavra de Deus. E aí eu disse, mas a Bíblia diz em Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não, você está lendo errado. Essa é a leitura errada.
Toda a palavra de Deus é inspirada. Vê como ele muda o termo. Ó. Toda a palavra de Deus é inspirada. Não toda a Escritura. Se a palavra de Deus está dentro da Escritura, a palavra de Deus que está lá, ela é inspirada. Eu não vou nem debater com isso. Mas eu quero dizer para vocês. A Bíblia, as Escrituras, os seus 66 livros, é um compêndio onde não há adultério. Nós temos, irmãos, nas nossas mãos, e existem algumas casas aqui que tem 3, 4, 5, 6 Bíblias. E o que você tem em mãos é nada mais, nada menos do que a eterna palavra de Deus, que te trará luz para os teus caminhos. O que a palavra de Deus nos faz, além de nos deixar experientes, sábios, educados na nossa salvação, segundo esse texto, no versículo 8, parte B, é que os mandamentos do Senhor são límpidos, não há mistura, a palavra do Senhor não é falsificada, ela não é diluída, ela é pura. E além de tudo isso, o que ela faz conosco, segundo o texto sagrado, é simplesmente trazer luz para os nossos olhos. Versículo 8, parte B. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Se você der uma olhadinha no Salmo, você vai perceber o progresso do Salmo. O convertido se torna discípulo, a palavra de Deus restaura ele. Logo, o que acontece? Esse indivíduo agora, na exposição da palavra de Deus, deixa de ser inexperiente e se torna sábio. E quanto mais ele vai se expondo à palavra de Deus, ele não é triste, mas ele é alegre. E quanto mais ele vai se expondo à palavra de Deus, a palavra de Deus vai sendo luz, e ele vai conseguir discernir absolutamente tudo à sua volta. Discernir tudo. O cristão aplicado à palavra de Deus é um cristão apto para discernir tudo à sua volta, irmãos. Quer ver? 1 Coríntios 2:15. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las. Olha para cá. Uma vez eu falando com uma pessoa, a pessoa dizia assim: ô Giliardi, tu crê no mistério do voo, do pulo, da marcha e da dança? Eu disse, cara, esse negócio aí é meio estranho. Aí ele disse, que é porque tu não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Fecha aspas, irmãos, é só para quebrar. Não vou nem responder. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Agora, versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Seus olhos estão abertos, irmãos. Ele consegue enxergar tudo com base nas Escrituras. Ele não pega as filosofias e tenta com as filosofias explicar as Escrituras. Não, ele pega as Escrituras para explicar as filosofias. Ele pega as Escrituras para explicar os pensamentos. Fulano tal disse uma coisa, deixa eu ver o que as Escrituras diz. As Escrituras estão concordando. Então tá bom, concordo com isso. Fulano tal disse outra coisa, deixa eu ver o que tem nas Escrituras. As Escrituras estão discordando. Rejeito. Ele consegue ver absolutamente todas essas coisas. Porque as Escrituras faz isso. Se você é aplicado às Escrituras, ao ouvir o que eu estou pregando, você vai rejeitar ou você vai acolher. Se o que eu estou pregando é verdadeiramente a palavra de Deus, sua reação é acolher, porque as Escrituras vai dizer, é luz, recebe, é luz. Mas se o que eu estou dizendo não é a palavra de Deus, as Escrituras que estarem em você irá dizer, é treva, rejeita. É assim que as coisas. Terminando, esse texto do versículo 9 diz,
exatamente que a palavra de Deus é pura. Abra sua Bíblia, aí no Salmo 19, versículo 9. E aí salte para o Salmo 119 e eu vou terminar. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Uma coisa que você deve saber é que a palavra do Senhor é pura. E se nós obedecermos de todo o nosso coração, a palavra de Deus vai nos conduzir a uma vida pura. Por que nós vivemos numa devassidão tão grande, irmãos? Por quê? Você se lembra que há muitos anos atrás, tiraram a palavra de Deus de dentro das escolas, não foi assim? Antigamente, eram-se lidas as escrituras nas escolas. Tiraram as escrituras das escolas. Antigamente, as casas dos crentes tinham um culto familiar, onde os pais liam as escrituras com os seus filhos, onde a família era banhada pelas escrituras, onde ao ouvir o sermão pregado no culto no domingo, na terça ou na quarta, o pai ou a mãe sentavam-se com os filhos e iriam remoer aquilo que tinha sido dito no culto e liam novamente o texto. E trazia à tona tudo aquilo que tinha sido dito para dentro da sua casa. Tudo isso foi esquecido, tudo isso foi abandonado. Não se há mais palavra de Deus nas escolas, não se há mais palavra de Deus dentro da casa do ímpio, não se há mais palavra de Deus dentro da casa dos crentes. As mães acham, os pais acham que apenas trazer os seus filhos para a igreja irão educá-los na fé cristã. Arrebentou-se, irmãos. Isso não vai acontecer. A única coisa que pode fazer com que sua casa seja pura é as escrituras. Escritura nela. Palavra de Deus nela. Sem escritura, devassidão. Sem escritura, simplesmente pecado. Porque a única coisa que não vai nos tornar puro é aquilo que já é puro. E a Bíblia é pura. As Sagradas Escrituras é pura. Veja isso, Salmo 119, aquilo que eu disse para você. Termino dando algumas advertências. Versículo 9 e versículo 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como? No meio de uma devassidão tão grande, você abre o canal de televisão e lá está a devassidão. Toda pessoa hoje tem celular, né? Aí liga o seu celular, tem a praga do Facebook lá. É bom, viu? Estou falando praga porque é uma praga boa e é uma praga ruim. Está lá e você abre. E nós somos, infelizmente, irmãos, nós somos muito levados a achar que quanto mais amigos nós tivermos, mais felizes nós somos. E aí nós temos a mania de simplesmente adicionar no nosso Facebook toda a praga, tudo que não presta. Eu tenho recebido palavras muito duras de algumas pessoas que dizem que eu sou soberbo, ignorante. Por quê? Porque eles mandam convite para mim e eu rejeito. Rejeito. Para dizer a verdade, eu tenho um Facebook. Se você clicar lá, Amigos do Gilead, você sabe quem que você vai ver? Só os crentes da minha igreja. Só eles. São eles que verão. Mas aí, você deve saber o que eu estou dizendo. Você adiciona cobra de tudo quanto é jeito. E aí o indivíduo serve o diabo, serve lá quem quer que seja. Posta uma praga lá no teu Facebook. Lá no Facebook dele, aparece no teu? Sim, na hora aparece no teu. Está lá, pornografia. Acabou de pecar. A Bíblia está dizendo, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Só fazendo uma coisa, vivendo de acordo com a tua palavra. Quer manter pura a sua conduta, irmãos? Viva de acordo com a palavra de Deus. Versículo 11. Guardei no coração a tua... Para quê? Para não pecar contra ti. Aprenda isso. Leve isso para a sua vida.
Aplique isso. Da mesma forma, escute, com muita atenção que eu vou dizer. Da mesma forma que tratamos a Bíblia, tratamos o... Escute, da mesma forma que tratamos a Bíblia, tratamos quem escreveu ela. Não fuja disso. Não fuja dessa realidade. De modo que não é difícil determinar se o seu relacionamento com Deus está em ordem, está bem. Não é difícil. Você quer ver se o seu relacionamento com Deus está bem? Não caia na esparrela de dizer, não, eu estou vindo para o culto ao domingo, estou chegando na igreja, estou sentindo uma emoçãozinha, estou cantando um louvor, está tudo legal. Tem nada certo. Está nada bom. Se o seu relacionamento com as Escrituras não for um relacionamento bom. Assim como você trata as Escrituras, da mesma forma é como você trata Deus. Da mesma forma. Não tem mudança nenhuma. Desejamos a palavra de Deus, porque ela é preciosa para nós. Desejamos isso. Mais do que qualquer riquezas. Salmo 119, versículo 14. Por favor, veja aí. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Quer ver crente alegre, irmão? É se ganhar uns 100 mil reais. Aí o crente fica alegre. A gente diz assim, quiser ver eu feliz agora se eu tivesse dinheiro no bolso. E é verdade. Mas olha o que Davi, o Salmo está dizendo. Me alegro em tua palavra, mais do que me regozijo com grandes riquezas. Isso é uma realidade na sua vida? Olha o versículo 72, por favor. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de... Quanto tempo, responda a você mesmo. Quanto tempo você passa trabalhando? Vou responder baseado em proporções. 8 horas. Eu sei que é mais. 8 horas. Para quê? Para não ganhar nada? Não. Você trabalha porque sabe que vai ganhar prata e ouro. Prata e ouro, dinheiro. Olha o que o texto está dizendo. Para mim, vale mais a lei, as escrituras, a palavra de Deus, do que milhares de peças de prata e de ouro. Ai, Jesus. 127. Do Salmo 119. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Mais do que o ouro puro. 162. Eu me regozijo na tua presença como alguém que encontra grande riqueza. Pergunte a você mesmo, irmãos. A maioria de nós, ao receber o nosso salário no final do mês, ao invés de sentir alegria, sente tristeza, mas é por causa de outra coisa. Sente tristeza porque o dinheiro é pouco. Mas se o dinheiro fosse muito, sentia alegria. Mas é interessante que mesmo sendo um pouco, você continua se esforçando e trabalhando para ter aquele pouquinho. Porque de alguma forma, aquilo é bom para você. Nós encontramos aqui alguns atributos da palavra de Deus. E a realidade de que o cristão é alguém que se aplica a ela, que a ama, mas ama acima de todas as coisas. Ama mais do que a prata, ama mais do que o ouro. Ele se regozija nela. Ele gasta tempo nela. Ele queima sua pestana nela. Porque ele sabe que a exposição e a leitura da palavra de Deus o tornará sábio para a salvação. Desejamos sua palavra,
porque ela é mais saborosa do que alimentos muito gostosos. Salmo 119, versículo 106. Se eu perguntar a alguém aqui, qual é a comida que mais você gosta, que quando alguém fala, sai assim um negócio assim no canto da sua boca. Aí alguém diz assim, é lasanha, uma muqueca de arraia, o que mais? Um baião de 2 com carne do sol. É do sol? Ou um churrasco, ou uma picanha argentina, aquela gordura que ela vai... Deus me livre, isso aí, Jesus, agora não quero mais isso não. Hã? É. Tudo isso vai causando, veja aí. 1 Pedro 2:2. 2:2. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a... Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela quer o quê? Quer mamar, quer leite, quer leite, quer leite. Pedro está dizendo assim, ó, tal como uma criança recém-nascida, que acorda toda a ala do hospital, que grita, que geme, que faz um espatifalho grande, até que a mãe venha e a alimente com leite. Dessa mesma forma, desejem a palavra de Deus. Oh, meu Deus! Como é que está você? Responda a você mesmo. Você está dessa forma, desejando o genuíno alimento espiritual. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Você tem uma promessa dada por Deus. O Espírito Santo que está em você irá lhe conduzir ao esclarecimento de toda a verdade. Se aplique a ela. Ele irá lhe dar força. Quando você estiver lendo e estiver desanimando, dobre o seu joelho e diga, Senhor, o Senhor me prometeu de me dar força. Quero continuar conhecendo o Senhor mais e mais. E continue se esforçando, e continue se esforçando, e continue lendo. Quanto mais você lê, mais você vai descobrir as promessas e decretos do Senhor, e mais você amará o Senhor a tal ponto de que chegará o momento que você estará disposto a abandonar uma alimentação para estar com as Escrituras. Porque você ama ela de todo o seu coração. Curve sua cabeça. Ó Deus, obrigado, Senhor. Porque os céus declaram tua glória. Porque a natureza proclama sua majestade. E os homens, ao enxergarem essa natureza, não te louvam. Mas o Senhor colocou o teu Espírito em nós, de tal forma de que quando nós olhamos para ela, nós rendemos a ti glória, honra e louvor. E isso é tão verdade, Senhor, que a tua palavra causa em nós uma vida justa, uma vida reta, uma vida santa. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza à tua palavra, que o Senhor alimente essa igreja, que o Senhor sustente os meus irmãos, que o Senhor amadureça os meus irmãos, que cada um de nós, Senhor, cresçamos e deixemos, Senhor, pelo amor do teu Filho Jesus Cristo, de sermos meninos na fé e passarmos a ser amadurecidos, experientes, sabermos discernir entre o bem e o mal, sabemos entrar e sair, calar e falar, sofrer e não sofrer. Em todas as circunstâncias, é assim que seremos, ó Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque somente a tua palavra pode causar tudo isso em nós. Abençoe todos os meus irmãos. Abençoe a minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Obrigado por este culto. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dar uma semana abençoada, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.